Meu nome é Vanks Estevão, sou professor de Física e fundador da startup Efeito Joule. Nesta aula vou responder a pergunta: o que é física? Essa pergunta pode ser respondida de várias maneiras. Eu posso começar dizendo que a palavra física deriva do grego physis e significa natureza. Em seguida, diria que a física é a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos. Também posso fazer diferente, explicando o quanto a física contribui para o desenvolvimento da tecnologia, citando várias invenções, da alavanca aos computadores, passando pelos motores e automóveis. Mas você já ouviu essa história em algum momento, e se você chegou até esse ponto da aula, com certeza merece muito mais que isso. Sendo assim, vou te trazer para o meu mundo. Quero que por alguns minutos você veja como uma pessoa que conhece a física vê o mundo. Mas não se preocupe, vou usar aqui apenas equações que aprendemos no ensino fundamental e médio e fazer alguns questionamentos para pensarmos juntos. Para começar, vou escolher um cenário, e este será um parque na cidade. Neste parque, podemos ver um garoto em uma bicicleta, uma cena comum, mas você já parou para pensar como é possível equilíbrio na bicicleta? Qual velocidade o garoto pode alcançar? Quantas pedaladas ele tem que dar para alcançar esta velocidade? A bicicleta possui uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais, a uma coroa dentada de raio menor, chamada de pinhão, e fixada no eixo da roda traseira. Para uma coroa que tem um raio 4 vezes maior do que o do pinhão, para cada volta completa do pedal, o pinhão dá 4 voltas completas e a roda traseira também, pois o pinhão e a roda traseira possuem a mesma velocidade angular. Como podemos chegar a essas respostas? E para fazer uma bicicleta, será que é preciso pensar em tudo isso? Estudamos os movimentos, suas causas e efeitos na mecânica. Neste mesmo cenário, vemos uma garota bebendo água em um bebedouro. Mas como a água chegou até esse ponto? Como se pode utilizar a água de uma maneira inteligente e evitar perdas? Como podemos mover grandes quantidades de água? Você sabia que os antigos romanos construíram aquedutos extremamente sofisticados que transportavam grandes quantidades de água de forma muito eficiente, movidos apenas pela gravidade? Alguns desses aquedutos tinham um gradiente de apenas 34 centímetros por quilômetro, ou seja, a cada 50 quilômetros, o desnível era de apenas 17 metros. Agora imagine como podemos resolver nossos problemas de distribuição e uso de água ao conhecermos melhor os conceitos, teorias e equações que regem os fluidos. Tudo isso aprendemos estudando a hidrostática e a hidrodinâmica. A natureza é repleta de fenômenos físicos. Um arco-íris que surge em meio à água de uma fonte é um desses fenômenos. Você já parou para pensar no que acontece com os raios do sol para formar esse fenômeno? O arco-íris surge quando o sol ilumina a umidade suspensa no ar. Quando um raio bate na borda de uma gota de água, a luz branca do sol é desviada e se decompõe. E dependendo da posição do observador, ele pode ver 7 cores que compõem o espectro da luz. É o mesmo efeito do prisma. Cada cor é refletida em um ângulo diferente e muda de direção ao retornar para a atmosfera. Agora me fale, você gostou de ver o mundo com esse olhar? Se você gostou, continue seus estudos acessando o Efeito Joule e me ajude nessa missão de ensinar física com qualidade. Até a próxima! Bom, pessoal, então vamos fazer mais alguns problemas envolvendo a segunda lei de Newton, ok? Dinâmica. E vamos lá. Um elevador possui massa de 1.500 kg. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo, calcule a tração no cabo do elevador quando ele sobe vazio com a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, então aqui está o meu elevador, o esquema do elevador. Quais são as forças que agem sobre o elevador? A força peso, por isso foi dada a aceleração da gravidade, né? A aceleração da gravidade está aqui. Foi dada 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E a força de tração, que é a que sobe o elevador. Como ele está subindo, o que acontece? Fazendo a soma vetorial, tração, menos peso, tem que dar uma força resultante. Então vou escrever o seguinte, assim, ó, vou escrever assim, ó. A tração menos o peso do elevador dá a força resultante que acelera o sistema a 3 metros por segundo. A força resultante é massa vezes a aceleração. Bom, eu estou atrás da tração, né? Então vamos lá. Tração vai ser igual. Quanto é que é a força-peso, pessoal? A força-peso é a massa do elevador, que é 1.500 gramas, né?
1.500 kg, 1.500, vezes a aceleração da gravidade. Dá 15.000 newtons. Essa é a força-peso. Então eu vou ter que a minha tração menos 15.000 newtons tem que ser igual à massa dele. Quanto que é a massa dele? 1.500 vezes a aceleração do sistema. O sistema é 3, aceleração. Portanto, eu tiro daqui que a tração desejada, procurada, 1.500 vezes 3 é 4.500. 4.500. Mais 15.000. Mais 15.000. Claro, estava subtraindo, passou para lá somando. Portanto, a tração procurada é 4.500 mais 15.000, 19.500. 19.500 newtons. Está aí resolvido um probleminha envolvendo a segunda lei de Newton. Vamos mais? Ok, galera, vamos lá. Mais um problema. Na figura, os blocos A e B, com massas iguais a 5 e 20 quilos, respectivamente, são ligados por um fio inextensível. Desprezando-se a massa do fio e da roldana e qualquer tipo de atrito, a aceleração do bloco A em metros por segundo ao quadrado é... Bom, galera, está aqui meu desenho, né? Então eu tenho um bloco ligado a outro por um fio inextensível, ele não comprime nem estica. O bloco A está aqui e o bloco B está aqui. Qual é a massa do bloco A? É 5. Então coloca aqui, MA igual a 5 quilos. Esses são os dados do problema. E o MB é igual a 20 quilos. Tá certo? Quais são as forças envolvidas aí? Ele quer a aceleração do bloco A. A aceleração do bloco A é a aceleração do sistema, né? Veja bem que esse bloco aqui, ele está submetido à força-peso, peso de A, e ele vai puxar o sistema todo para baixo, a uma determinada aceleração, que vai depender das massas envolvidas no sistema. Tá certo ou não? A força que está puxando esse sistema aqui é a força-peso do bloco A. A força-peso do bloco B, ela não influencia no movimento do sistema. Porque quando ela está em direção ao solo. Quando ela está apontada em direção ao solo, surge a força normal, que é a força de reação ao peso do bloco sobre a superfície. Tá? Estas duas forças se cancelam, então elas não influenciam no movimento do sistema todo. Tá? Por que elas se cancelam? Porque o bloco não sobe nem desce. Né? Ele fica na posição, ele só se move na posição horizontal. Não há movimento na posição vertical. Então, na posição vertical, o somatório das forças é nulo. Ele só desliza para cá em função da força-peso que está atuando sobre o sistema. Então, eu posso dizer o seguinte, que a força-peso é a força resultante que atua sobre o sistema. Então, a força-peso, que é a única força que é o peso de A, é a própria força resultante no sistema. Como é que é a força resultante no sistema? É a massa de B mais a massa de A vezes a aceleração que eu estou procurando. Que é a aceleração do bloco A, que é a mesma aceleração do bloco B. Tá? Bom, quem é o peso de A? O peso de A é a massa dele vezes a aceleração da gravidade. Então é 5 m vezes a aceleração. Vezes 10, né? A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A gente pode arredondar, a gente já combinou isso aí. Tá certo? Bom, então isso aqui é igual a massa do bloco B. Massa do bloco B, 20. Massa do bloco A é 5. Isso é A. Portanto, eu tenho 50 igual a quem? 25A. Daqui eu isolo o A, fica 50 sobre 25. Então a aceleração do sistema vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Tá aí, resolvido o probleminha aí para você. Muito simples. Só apliquei aqui segunda lei de Newton, desconsiderei atrito, peso da roldana. Esse problema então me facilitou muito a solução para achar a aceleração. Bacana? Vamos a outro? Vamos lá, mais um problema.
dois blocos de massas M1 3 kg e M2 1 kg, ligados por um fio inextensível, podem deslizar sem atrito por um plano horizontal. Eles são puxados por uma força horizontal F, de módulo F igual a 6 newtons. Calcule a tensão no fio que liga os dois blocos da figura. Então você tem uma força que puxa os dois blocos, isto é, eles formam um sistema, certo ou não? Essa força é de quantos newtons? 6. Ela está atuando sobre a massa do sistema. Qual é a massa do sistema? M1 mais M2. Tá certo? Isto vai ter uma aceleração correspondente em função da força aplicada sobre a massa dos dois blocos que formam o sistema, que está em movimento no plano horizontal. Tá? Aqui as forças pesos e as normais não entram porque não há deslocamento na vertical. Então eu desconsidero a força peso dos blocos. E desconsidero o atrito também, porque ele falou que não tem atrito aí no bloco. Está sem atrito o plano horizontal. Ok? Então eu vou falar o seguinte. A força resultante é igual à massa do sistema, que é a massa 1, mais a massa 2, vezes a aceleração desse sistema. Bom, então a força que está sendo aplicada nesse sistema todo é 6 newtons. Então 6 é igual. Quanto é que é o M1? O M1 é 3. Então isso aqui vale 3 quilos. 3 quilos. E o M2 vale 1 quilo. 1 quilo. 3 quilos, 1 quilo. Tá? Bom, a soma dos dois vai dar 3 mais 1. Portanto, a aceleração desse sistema todo vai dar 6 dividido por 4, né? 3 mais 1 dá 4. 4 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. 6 quartos, pessoal, dá 1,5 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Todo este sistema, quando puxado pela força F, tá certo? Tem uma aceleração de 1,5 metros por segundo. Então, todos os dois blocos estão a 1,5 metros por segundo. Inclusive este bloco aqui, o M1. Só que o M1, para se deslocar, ele precisa ser puxado por essa força de tração aqui, ó, essa tensão aqui. Ó. Ok? Essa tensão é que puxa ele para cá. Ó. Tá? Então, essa tensão, quando aplicada sobre a massa desse bloco, provoca uma aceleração de 1,5 metros por segundo. Então, eu vou escrever que essa tensão é igual à massa do bloco 1 vezes a aceleração que o sistema todo está submetido, 1,5. A massa do bloco 1 eu tenho. É quanto? É 3. Então, 3 vezes 1,5. Isso vai dar uma tensão de 4,5 newtons. 4,5 newtons. Então tá aí, resolvido mais um probleminha envolvendo a segunda lei de Newton. Tá ok? Muito simples, né?